Nosso bate-papo de hoje é sobre um tema que costuma surgir em momentos delicados, muitas vezes vem acompanhado de dúvidas e inseguranças. Então, para a gente esclarecer o que é um inventário extrajudicial e também em que situações ele pode ser uma alternativa mais rápida e econômica, estou recebendo aqui a advogada Larissa Rodrigues. Larissa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. Obrigada. Esse realmente é um tema delicado, né? É um tema delicado porque quando a gente vai falar de inventário a partir do evento morte, né? Então, é um tema que ninguém quer pensar em determinado momento vai chegar a essa situação, né? Para todos. Exato. O que é o inventário extrajudicial? O que acontece? O inventário extrajudicial, ele já vem sendo utilizado há alguns anos, tá? E ele surgiu para desburocratizar o inventário, aquela figura, aquela imagem que todos tinham do inventário, que é burocrático, que é demorado e realmente continua sendo na via judicial, Sim. Em determinados casos. Mas no extrajudicial, ele veio assim para inovar mesmo. Então, o inventário extrajudicial, ele é muito mais rápido, ele é menos burocrático. Por quê? Porque ele pode ser feito, ele é feito, né, diretamente num cartório, num tabelionato de notas. Então, o cartório, ele não vai atuar como julgador. Ele vai simplesmente facilitar, né, ser um facilitador da partilha de bens do falecido. Que bacana isso. Ele pode ser utilizado em qualquer situação? Não, ele é aplicável apenas se todos os herdeiros estiverem de acordo. Esse, para mim, é o ponto mais importante, assim. Se todos estiverem de acordo na forma em que se dará a partilha, ele pode ser utilizado. Outra questão importante é que todos os herdeiros precisam ser maiores e capazes. Tá? Então, assim, não pode ter nenhum interditado, não pode ter nenhum menor de idade. Todos precisam ser maiores e capazes e também o falecido não pode ter deixado testamento. Perfeito. Se houver testamento ou qualquer uma dessas outras situações, né, menores ou incapazes, o inventário precisa ser judicial. No extrajudicial, também uma questão muito importante é que precisa obrigatoriamente ser acompanhado por um advogado. Por quê? Porque como o cartório ele vai ser o fiscalizador daquela partilha, o advogado, ele vai ser a parte que vai dar andamento naquilo. Ele vai estar representando os herdeiros, ele precisa fazer uma petição, né? Dizendo de que os bens que foram deixados, quem são os herdeiros, de que forma se dará a partilha, que o falecido não deixou testamento, o advogado vai juntar a documentação necessária. Então, precisa de um acompanhamento, assim, jurídico mais técnico, vamos dizer assim, para que tudo seja válido e atenda o interesse de todas as partes envolvidas. Pelo que tu diz, é muito ágil o processo, né? Sim. Tem outras, vamos dizer assim, vantagens em relação ao inventário judicial? Com certeza. Além de ser mais ágil, ele também é mais barato. Né? Certo. Porque no extrajudicial, o que os herdeiros vão ter de custo? Eles vão precisar pagar os emolumentos do cartório, que é o trabalho, né, do tabelião ali, e vão pagar também os impostos. As certidões, eventualmente, que vão ser necessárias, por exemplo, de inexistência de testamento, uma certidão atualizada daqui a pouco de estado civil, dos herdeiros, que precisa também, mas vão ser esses os custos, enquanto que no judicial vão ter as custas judiciais, vão ter os impostos também, se precisar de certidões também, as partes vão precisar providenciar e pagar para isso, né? Então, além de ser mais ágil, ele é mais barato, ele é menos burocrático. Nos meus casos, quando eu posso ir pela via extrajudicial, eu sempre vou optar por essa forma, porque eu acho que atende muito melhor o interesse das partes. Porque o inventário extrajudicial, a gente está falando de muita diferença de prazo, especialmente na partilha dos bens. Porque o inventário judicial, mesmo que seja uma questão ali simples, dificilmente a gente vai estar falando de menos de ano
para Certo. resolução. Enquanto no extrajudicial, se for uma questão simples, não tiverem maiores atrasos, enfim, a gente pode ter 60, 90 dias, em média. Nossa, muito significativa. É muito significativo. a redução Menos de tempo. 6 meses, assim, se tiver tudo certo com a documentação. Em menos de 6 meses, com certeza sai. Para quem está nos ouvindo, tem alguma dúvida, quer, enfim, participar aqui do nosso bate-papo, manda uma mensagem aqui pro WhatsApp da Sonora, 549 9142 5588. Tem uma pergunta aqui do Jairo, tem a ver com o que a gente está falando, inclusive. Se houver algum tipo de conflito ou divergência entre os herdeiros, é possível seguir com o processo? Como processo na via extrajudicial, não. Por quê? Porque um dos requisitos do inventário extrajudicial é o consenso entre os herdeiros. Então, digamos que, né, daqui a pouco foi nesse sentido a pergunta. Começou consensualmente, né? Está na via extrajudicial e dali a pouco os herdeiros não brigam entre si, não tem mais consenso. Aí não tem como seguir na via extrajudicial, porque o cartório ele não tem a função aqui de julgador. Aí, então, a gente vai ter que submeter isso à apreciação de um juiz, vai ter que ir para a via judicial, vai ter que judicializar o inventário. Basicamente, tem que estar todo mundo de acordo. Tem que estar todo mundo de acordo com a divisão dos bens, com tudo, assim. Tem que ser realmente consensual. Esse para mim, é o requisito mais importante do inventário extrajudicial. Claro, além das outras questões formais, né? De capacidade das partes, enfim. Mas o consenso aqui, ele é imprescindível para a gente escolher essa via de partilha de bens. Quando tem um testamento, ou então menores de idade entre os herdeiros, não tem como fazer. Não tem como fazer. Não tem como fazer porque esse é um dos requisitos legais do inventário extrajudicial, né? Não pode ter menor de idade ou incapaz, que é o caso de uma pessoa interditada, né? Curatelada. E também não pode ter testamento, porque o que acontece? O testamento, quando a gente tem um testamento, claro, vai depender, né, do tipo ali da situação, tipo de testamento, mas quando a gente tem um testamento, esse testamento ele tem que ser validado também judicialmente. Certo. Então, no extrajudicial, aí foge, né, dos poderes legais do cartório, foge da atribuição dele. Então, por esse motivo, a gente tem que ir para a via judicial. Que bacana. E eu fiquei muito surpreso com a questão do tempo. Do tempo ali que leva para acontecer. É muito rápido, muito, muito ágil. A Sinara mandou uma pergunta aqui. Deixa eu só perder a conversa. Aqui. Existe alguma forma de planejamento patrimonial que facilita o processo no futuro? Com certeza. Isso, ela com certeza deve estar falando com a pessoa em vida. Existem muitas formas de fazer isso. Vai depender do tipo, de quantos bens, né, a pessoa tem. Porque daqui a pouco, se são muitos bens, a gente pode pensar em uma holding familiar. Ou daqui a pouco a gente pode pensar numa doação e a pessoa fica com usufruto vitalício para ela. Isso quer dizer que ela vai poder usufruir daquele bem e nunca vai poder, por exemplo, ser retirada daquele imóvel, vamos falar de um imóvel, né? Sim. Se for um imóvel, porque vai ter o usufruto vitalício. No caso de falecimento dessa pessoa, os herdeiros simplesmente vão cancelar o usufruto. Então, é uma situação muito mais fácil. Então, o planejamento patrimonial é uma questão muito importante e também bastante indicada para aquelas pessoas que já querem ter a segurança de partir, né, com todos os seus bens divididos entre os seus herdeiros. Que ótimo isso. É uma questão, como a gente falou aqui, é uma questão delicada, mas é natural, né? É natural da vida, né? Então, a gente sabe que todos vão passar por isso. E quando a gente fala de bens, o evento morte as pessoas podem estar em consenso durante a vida, né, da pessoa, do proprietário daqueles bens, mas ocorrendo o evento morte, a situação pode mudar. Então, por isso que o planejamento patrimonial, aproveitando, né, a pergunta, é muito importante. Até por a pessoa mesmo realmente poder partir de forma tranquila, sabendo que já está tudo dividido e que não vai ter briga
após a sua morte. Exatamente. E assim, para quem já passou por isso, inventário realmente é um processo muito demorado e muito sofrido, né? Uhum. Muito sofrido. Porque assim, a gente vem de uma imagem, né? Que o inventário, nossa, é uma coisa assim demorada, uma coisa burocrática, uma coisa muito sofrida. E realmente a questão do sofrimento natural em razão da morte da pessoa. Mas o inventário extrajudicial, como a gente comentou no início, ele vem para desmistificar essa figura. Ele vem para facilitar o inventário, para que a partilha de bens seja de uma forma mais descomplicada, ocorra de uma forma mais fácil. Então, claro, é uma questão cultural, né? Que a gente já visualizou, já criou essa imagem de que o inventário é uma coisa extremamente complicada, mas com o inventário extrajudicial não precisa ser. Exatamente. Eu vou deixar aqui o Instagram da doutora Larissa. Se você tem alguma dúvida, de repente, não quis participar aqui do programa ou quer entrar em contato com ela para algo mais específico, @LGR_Rodrigues. É isso, né? LGR_Rodrigues lá no Instagram. Você pode tirar suas dúvidas, tem material bom lá também, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e em outros também, né? Isso, eu fico à disposição. Áreas de atuação, para quem está nos ouvindo. Então, a minha especialidade é direito imobiliário, né? Então a gente vai falar aqui de tudo que envolve bens, inclusive essa questão do inventário extrajudicial, porque a gente está falando de partilha de bens, planejamento patrimonial, aluguel, condomínio, tudo que envolve imóvel, estou atuando. Maravilha. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez e uma excelente conversa tivemos hoje. Eu que agradeço, fico à disposição para voltarem outras vezes.